O programa desta semana começa com um alerta. A falta de planejamento na retirada de fertilizantes pode trazer problemas aos associados. Há uma divisão de transporte e vai ter uma dificuldade naturalmente de logística. E as cooperativas estão apreensivas com o aumento dos insumos e com a inércia dos agricultores. Que o produtor se organize, que ele faça o planejamento, que se puder comprar antes, isso tudo facilita. Fórum dos Presidentes discute alternativas para enfrentar a crise econômica brasileira. Especialistas trouxeram alternativas. Os próximos 6 meses ainda vão ser bastante difíceis. A economia brasileira está passando por um ano, eu diria, péssimo. 150 líderes cooperativistas dos 12 ramos de atuação em Santa Catarina vieram para o encontro de Florianópolis. Os temas escolhidos foram realmente temas de momento e com pessoas de excepcional conhecimento. Seja alertando, discutindo, analisando, propondo alternativas. O Cooperativismo em Notícia está no ar. Olá, amigos. A crise política que levou o Brasil a uma profunda depressão econômica foi tema de um debate entre os presidentes das cooperativas de Santa Catarina. O evento, realizado em Florianópolis, discutiu alternativas, tendências e o panorama que se avizinha. A proposta é enfrentar a crise com otimismo. Olhar atento, foco no conteúdo, ouvido ligado nos mínimos detalhes. E muita anotação para não perder absolutamente nada. Idealizado pela UCESC, com o patrocínio do Sescope de Santa Catarina, o Fórum dos Presidentes reuniu mais de 150 participantes de todo o estado em Florianópolis. Os assuntos em debate não poderiam ser mais atuais. Conjuntura econômica, política externa, ética nas corporações e as perspectivas para o futuro. Com a crise batendo a porta, os presidentes das cooperativas sabem que só o conhecimento transforma. Se espelhando nos passarinhos, em época de muda, pouco se canta, né? É evidente que nós trabalhamos na construção civil, em níveis até bastante fortes, né? E nota-se que os grandes negócios estão parados por espera de melhores momentos. É evidente que o empresário prudente vai investir, mas já mais pensado, mais dentro das condições próprias. Até porque o cenário nacional, infelizmente, não é para grandes investimentos. Acreditamos que esse país tenha que tomar jeito, torcemos por isso, acreditamos na força do povo brasileiro e, com certeza, o Brasil vai voltar a entrar nos trilhos. Mas, de momento, nós estamos na espera. Por falar em economia, pauta base desse encontro, as cooperativas do estado registraram números surpreendentes nesse primeiro semestre. As exportações do setor, por exemplo, representaram quase 13% de aumento, com volume próximo dos 363 milhões de dólares. É a quarta força exportadora do país, perdendo apenas para o Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Na área de suínos, você só consegue exportar 14% aproximadamente, né? É pouco. Na área de frangos, não. E a área de frango é fácil vender. Todo mundo quer carne de frango. Por quê? Em primeiro lugar, é uma carne considerada por muitos mais saudável. Segundo, é carne mais barata, né? Então, em função disso, o frango continua sendo a bola da vez. O senhor acha que o dólar fortalecido lá fora vai fazer com que as cooperativas mantenham o nível de otimismo em relação à economia? Eu não sei por quanto tempo, mas o pessoal lá fora também sabe e faz as contas. E sabe quanto é que nós estamos ganhando aqui. Então agora eles começam a barganhar. Mas vocês estão ganhando mais do que o necessário, etc, etc. Mas não é isso não. Nós temos que compensar a lentidão do mercado interno. O mercado interno não está grandes coisas não, né? Mas o mercado externo compensa. Então por isso a atividade é boa. Segundo os economistas, o grande desafio para enfrentar a crise que aí está é ter uma postura mais otimista, porque só ela pode reacender a esperança de uma recuperação nos próximos anos. Claro, se a interferência política não contaminar todo o processo econômico. Ricardo Amorim falou exatamente sobre isso.
Na palestra, apresentou um balanço nada interessante sobre a economia. Abordou a recessão, os anos duros que teremos pela frente e a reorganização econômica que precisa ser feita. Mas ele concorda que o agronegócio, de maneira geral, não deve sofrer solavancos. Infelizmente, materializou-se o que eu esperava há um ano, que era uma piora significativa do cenário econômico. Naquele momento, eu achava que era relativamente fácil prever isso, porque havia uma série de ajustes que eram necessários. E esses ajustes, aos trancos e barrancos, têm sido feitos. Hoje, que a maioria hoje está muito pessimista, eu diria que o recado que eu tenho é o contrário, é mais otimista. Eu acho sim que os próximos 6 meses ainda vão ser bastante difíceis. A economia brasileira está passando por um ano, eu diria, péssimo, porque além da doença a gente está sentindo os efeitos do tratamento. O tratamento, que é tanto o ajuste fiscal, o aperto das contas públicas, a elevação de impostos, redução de gastos públicos, quanto o aperto monetário, a alta dos juros, ambos levam a economia a se contrair ainda mais esse ano. Mas, mais cedo ou mais tarde, se mantidos por tempo suficiente, o que vai acontecer é que, primeiro, o ajuste monetário vai acabar trazendo a inflação para baixo e criando condições em algum momento do ano que vem para os juros voltarem a cair, para o crédito voltar a se expandir e, por consequência, para que o consumo e o investimento possam se fortalecer. E a mesma coisa é verdade no caso das contas públicas. Com relação às contas públicas, eu ainda tenho um pouco mais de preocupação, porque recentemente o governo acabou de reduzir a meta fiscal. Se ele voltar a fazer isso mais vezes, aí o ajuste das contas públicas vai embora, a preocupação com o Brasil continua e, por consequência, a recuperação da economia brasileira pode demorar mais. Mas eu diria que o principal risco hoje é político, não é econômico. Alexandre Mendonça de Barros focou a palestra nas perspectivas de futuro. Trouxe parâmetros internacionais, questionou as ações equivocadas do governo, falou sobre a briga política entre os poderes, mas admitiu que a inflação cairá no final de 2016. Isso se todas as medidas de ajustes forem colocadas em prática. O nó central do debate econômico está em cima do ajuste das contas públicas. Do ano passado, de 2014 para cá, o cenário das contas públicas brasileiras explicitou que ele está muito ruim. A taxa de juros é bastante alta, o PIB está caindo, portanto a arrecadação está caindo. Então o quadro, é por isso que a política está tão intimamente ligada ao problema econômico do momento, que é reajustar as contas públicas. A gente viveu um excesso de gastos públicos, viemos tentando financiar isso através de aumento de impostos, mas a sociedade está chegando no seu limite do que ela suporta da carga tributária. E por essa razão, o governo então tem que começar a tomar mais dívida. A dívida começa a crescer. Aí veja que a equação financeira do setor público está no centro do debate brasileiro. E é por isso que a política nunca teve um peso tão grande na determinação. Depois de 2 dias intensos de palestras, com números e mais números, os presidentes saíram daqui satisfeitos e bem menos desacreditados no futuro. Sempre é bom você discutir com pessoas desse quilate para que nos dê um rumo e os atalhos para que nós cheguemos com sucesso no curto prazo. Porque a preocupação nossa foi discutir mercado, discutir a política nacional e, paralelo a isso, nós nos preocupamos muito com a gestão de pessoas. Porque nós temos repetido, você não sai de nenhuma crise, seja ela qual for, se você não tiver o apoio das pessoas. Se essas pessoas não forem bem gestionadas e a liderança não seja efetiva e de resultado. Então eu imagino, e tenho escutado alguns comentários, que os temas escolhidos foram realmente temas de momento e com pessoas de excepcional conhecimento. O cooperativismo é como uma fênix que sempre renasce, sempre se reinventa, mais forte e organizado. Depois dos comerciais, tem um alerta para os produtores associados. A demora na retirada dos fertilizantes pode criar obstáculos na hora do plantio. O adubo que fertiliza a terra que produz o alimento.
O alimento que você consome tem a marca da Fecoagro. São 40 anos praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Seja divulgando o cooperativismo na TV, no rádio e na internet. Coordenando o projeto Terra Boa do governo catarinense. Seja fortalecendo a compra conjunta para as cooperativas associadas. O que a Fecoagro faz, você vê, sente e se orgulha disso. Quando eu era pequeno, os Popeds me ensinaram a poupar. Agora aqui em casa, já ensinei todo mundo. Meus pais têm um Poped pro carro novo. A minha avó tem um Poped pras férias. Já o chato da minha irmã quer ser alguém importante. Ó, se eu fosse ela, começava investindo nisso aqui, ó. Faça uma Poped Sicredi pro seu sonho também. Sicredi, gente que coopera, cresce. A crise econômica, a alta do dólar e as incertezas futuras levam a uma inércia impressionante no campo. Sem planejamento, muitos produtores associados podem ficar sem fertilizantes. Como o plantio da safra se aproxima e as retiradas não acompanharam as médias de anos anteriores, a Fecoagro Fertilizantes faz um alerta. A instabilidade econômica no país e as indefinições sobre o futuro dos preços dos grãos têm provocado atraso nas compras e no escoamento dos fertilizantes. Não apenas em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. O fluxo das importações, processamento e distribuição dos adubos tem um calendário a cumprir. Mas tudo passa pelas definições de compras dos agricultores. O setor está preocupado. A concentração de retirada pode prejudicar o abastecimento. Nessa época, em anos anteriores, já havia muito mais fornecimento às cooperativas e aos agricultores. A matéria-prima precisa chegar a todo momento. Na fábrica da Fecoagro, em São Francisco do Sul, são caminhões e mais caminhões de fertilizantes. E esse material, depois de misturado, se transforma num ingrediente importante para o campo. É ele que garante a produtividade das lavouras. Embora a Fecoagro tenha um planejamento estratégico bem definido, o mesmo não se pode dizer do produtor associado. Ele tem deixado para a última hora. Com o plantio batendo a porta, os pedidos seguem lentos e isso pode sofrer impactos importantes lá na frente. Quem ainda não fez essa programação vai ficar na fila. Bom, eu acho que vai ficar na fila, porque, que nem eu disse primeiro, o preço é alto, mas alguém vai comprar. Só que nós não temos como superar essa falta que teve de produtividade antes, porque existem limitações de equipamento. Então, certamente, quem está aguardando para ver se baixa, provavelmente não vai ter queda nos preços, ao menos momentaneamente, porque o dólar até se encontrar. Então, não adianta o produtor esperar para adquirir agora, ele deve fazer suas aquisições, talvez parcelada, mas ao mesmo tempo que seja feito agora. As cooperativas associadas também precisam agilizar seus planejamentos. A estratégia nessas horas é muito importante. Algumas já conseguiram estocar partes das necessidades, outras ainda não. A questão é mais de logística, de planejamento, do que? Eu diria que é mais a questão de planejamento, de organização, porque nós tivemos a oportunidade de retirar antes a questão do fertilizante, mas não ocorreu isso. E agora, no segundo semestre, acaba concentrando, né? Então, na nossa região já tem plantio de milho, agora que já começa esse mês. Então, fica essa preocupação e, se for possível, isso a gente vem pedindo, vamos botar assim, há um bom tempo, que o produtor se organize, que ele faça o planejamento, que se ele puder comprar antes, isso tudo facilita. A gente teve uma elevação, uma majoração nos preços e, naturalmente, o produtor deu uma recuada na sua intenção de compras. Então, o que me parece que está acontecendo? A gente tem aí todo um cenário econômico que coloca um pouco de dúvida em cada um de nós e no produtor, com certeza absoluta, ele faz a conta, né? Bom, quanto que eu gastava para mim fazer a minha lavoura, quanto eu estou gastando hoje e, logicamente, que ele tem a expectativa que, infelizmente, do nosso ponto de vista, ela não vai acontecer, que é voltar o preço dos insumos. Então, talvez esse seja um momento que o produtor já deva prestar bem atenção.
Acho que é importante ele se preparar, mesmo entendendo que a gente tem uma majoração no preço, e fazer a aquisição, porque nós devemos, como você mesmo falou, nós vamos enfrentar um problema de logística, né? A Copérdia está buscando fazer os seus estoques, trazer para dentro de casa, colocar nos seus armazéns, mas a gente não tem a mínima condição de disponibilizar 100% aos produtores, né? Então, acho que estamos meio no limite da decisão do produtor. Considerado o celeiro de grãos do estado, Campos Novos também vive uma grande expectativa. Apesar do plantio acontecer normalmente no mês de setembro, poucos produtores definiram suas compras. Na verdade, o que aconteceu é a insegurança econômica do momento que está levando o produtor a ter uma incerteza ao momento de compra. Só que a fábrica e as fábricas de fertilizante, principalmente, elas não têm estoque, elas fabricam aquilo que o produtor, que o mercado compra. Como vai todo mundo comprar junto numa época só, muito provavelmente vai ter problema de entrega de produtos. Então tem algum produtor que comprou mais tarde, esperou mais um pouco, vai ter problema de plantio, sim. A oscilação do dólar tem impactado diretamente no custo do fertilizante e provocado preocupações ao agricultor. Outro fator que pode afetar diretamente nos custos de produção é o valor do frete. Dificuldade vai ter porque você vai começar a dividir essa logística ou as transportadoras em outras empresas também que vão ser adquiridas. Então, na lógica, quando existe um acúmulo, não vai ser só na Fecoagro, vai ser só nas outras empresas também. Então, há uma divisão de transporte e vai ter uma dificuldade, naturalmente, de logística. Lembrando sempre que tudo isso altera preços, então, dentre os navios esperar no porto, a demanda, o demurge, que é a multa que é do navio, mas a dificuldade de logística vai agravar os preços nos custos de transporte. Por dia saem daqui, durante o período de safra, aproximadamente 100 caminhões carregados com fertilizantes. Imaginem se a programação de retirada atrasar ainda mais. Pode não existir tempo hábil para a entrega. A grande novidade dentro do processo industrial é essa máquina de paletização. É um equipamento ultramoderno que chega para agilizar o processo de logística aqui na fábrica de fertilizantes. A Fecoagro tem se preocupado permanentemente com a qualidade dos produtos destinados aos associados de suas cooperativas. Desde a implantação de sua fábrica de fertilizante em 2004, praticamente em todos os anos, ela implementa novas tecnologias para garantir qualidade, produtividade e agilidade no fornecimento do insumo. Isso agiliza a operação e reduz a necessidade de mão de obra braçal, na fábrica e nas cooperativas. Um processo sem volta. Vai agilizar o carregamento, porque a capacidade do robô na paletização é de 900 toneladas dias, né? Se for o ser humano fazendo a parte pesada, que é a alocação da sacaria no caminhão, no início ele está com uma produção 100%. No final do dia, a tendência é sempre a produção baixar, porque ele vai cansando e ficando também mais fraco. E vai facilitar também a questão de logística, de transporte? Para o transporte, vai agilizar, porque a gente pode trabalhar com um produto acabado, paletizado. Quando chega o caminhão, a carga dele está pronta, só encosta, já carrega e vai embora. A fila, ele não precisa enfrentar a fila, como no carregamento tradicional. E tem mais. Tá vendo esse projeto aí? É um novo armazém com capacidade para estocar 12 mil toneladas de produtos, com 2.300 metros quadrados de área construída, que vai atender a demanda da unidade granuladora. Os investimentos da Fecoagro não param. Que tipo de produto vai ser armazenado nesses galpões? A princípio são só as matérias-primas que nós vamos utilizar na granuladora e para atender toda a demanda de venda da granuladora da Fecoagro. Os produtos já terminados também estarão estocados aqui? Sim, estaremos, assim que todo produto acabado que for fabricado, nós vamos estar disponibilizando os boxes também para armazenar esses produtos. E é só da granuladora ou tem possibilidade de armazenar a fábrica também? A princípio nós vamos armazenar as matérias-primas da granuladora e os produtos acabados, mas dependendo da demanda da misturadora, a gente pode atender também se tivermos espaço físico
sobrando. Se a Fecoagro investe, é para garantir o conforto e a tranquilidade dos associados, gerando um produto de qualidade, com preço acessível, dentro dos padrões internacionais de industrialização. Então, amigo produtor, fique atento, pense bem, planeje sua lavoura para evitar contratempos mais adiante. Obrigado pela sua companhia e uma ótima semana. Para rever os nossos conteúdos, basta acessar o site da Fecoagro. Um grande abraço para você. O adubo que fertiliza a terra que produz o alimento que você consome, tem a marca da Fecoagro. São 40 anos praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Seja divulgando o cooperativismo na TV, no rádio e na internet, coordenando o projeto Terra Boa do governo catarinense, seja fortalecendo a compra conjunta para as cooperativas associadas. O que a Fecoagro faz, você vê, sente e se orgulha disso. Quando eu era pequeno, os Popeds me ensinaram a poupar. Agora aqui em casa, já ensinei todo mundo. Meus pais têm um Poped pro carro novo. A minha avó tem um Poped pras férias. Já o chato da minha irmã quer ser alguém importante. Ó, se eu fosse ela, começava investindo nisso aqui, ó. Faça uma Poped Sicredi pro seu sonho também. Sicredi, gente que coopera, cresce.